Os recursos hídricos são prioridade para o setor produtivo e também para os investidores. A pauta ganhou ainda mais relevância frente às demandas impostas pelas mudanças climáticas e a perspectiva de escassez ainda maior no futuro se nada for feito agora. Nesse contexto, muitas iniciativas estão sendo tomadas e novas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas para ajudar a reverter os cenários mais pessimistas. A importância da água para as empresas e o que elas têm feito pela preservação é o que vamos saber no Além da Energia, que começa agora. Direito essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o acesso à água potável e ao saneamento básico ainda não é uma realidade para parte da população brasileira. O desafio de cumprir as metas de universalização, na verdade, é gigantesco. Diante da escassez, a gestão da água virou uma espécie de commodity e motivo de preocupação de investidores. Nas indústrias, crescem os investimentos na reutilização e na preservação do recurso natural durante o processo produtivo. Já está claro que a adoção das melhores práticas reduz custos e, ao mesmo tempo, atende às exigências do mercado cada vez mais atento à agenda socioambiental e de governança corporativa. E para conhecer as iniciativas das empresas na gestão da água e saber o que vem pela frente nessa área, vamos conversar com Carl Schroeder, gerente de meio ambiente da Engie Brasil Energia, e Luciana Viana, sócia fundadora da L. Viana Pereira, Sociedade Individual de Advocacia, especialista no tema. Sejam bem-vindas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Cara, eu vou começar o nosso bate-papo com você tratando da gestão da água que ganhou relevância nas empresas nos últimos anos. O que mudou? Olá, Rafael. Olá, Luciana, né? Bom, antes de tudo, eu acho que é importante entender um pouquinho do contexto atual, né? E para isso eu trago alguns números aqui da Organização das Nações Unidas. Por exemplo, mais de 2 bilhões de pessoas hoje não têm acesso à água e mais de 4 bilhões de pessoas hoje carecem de serviços de saneamento. E são dois fatores que estão intrinsecamente ligados, né? Também mais de 1 milhão, desculpa, e meio de crianças com menos de 5 anos hoje são afetadas por problemas, doenças relacionadas a questões de água e saneamento. E cerca de 90% de todos esses dos desastres naturais que hoje nós sofremos estão relacionados com a água. Então, além de todo esse cenário, ainda as projeções indicam que a demanda por água deve aumentar em torno de 20% a 30% até 2050. Todos esses dados e provisões, ele tem levado as indústrias, as empresas, a estabelecerem metas e iniciativas, né, nas suas estratégias de sustentabilidade. E mesmo entendendo que este é um papel das políticas públicas, né, de proverem, assegurarem, né, o acesso à água e a saneamento básico, cuidar desse bem é um dever, assim, é uma responsabilidade de todos nós, né? E felizmente as companhias, né, de diversos setores da economia hoje estão se mostrando cada vez mais engajadas com esse tema, né? Tanto olhando internamente para a sua cadeia produtiva, como olhando para as comunidades do entorno, né, das suas operações. Afinal, a gente não pode falar em sustentabilidade se o nosso vizinho ao lado não tem acesso à água. Obrigado, Karen. Luciana, hoje empresas que não gerem adequadamente a água saem perdendo frente às concorrentes. A Karen pontuou aqui a importância desse tema nas companhias e como a demanda por água deve aumentar em todo o globo de 20% a 30% até 2050. Na sua avaliação, qual é o custo da má gestão da água pelas empresas? Bom, acho que numa visão um pouco mais do lado da empresa, a segurança hídrica é uma necessidade da grande maioria das indústrias, né, e da grande maioria das atividades de forma geral, é uma necessidade do agronegócio, então a gente está falando de um recurso, de um ativo, de um bem, que ele é crucial para a produção de diversos setores, de diversos bens que a nossa sociedade precisa utilizar. Então, como a Karen já apontou, a gente tem questões muito severas relacionadas a saneamento. A água ela é um recurso que é muito utilizado no nosso país na geração de energia, a gente não pode nunca esquecer disso. E a gente tem como um dos elementos também que são discutidos e que tem, de alguma forma, relação com a água, que é a própria gestão dos oceanos, que é algo que também vem sendo muito discutido e que a saúde desses oceanos também
acaba que serve, né? Que é o ambiente que serve para a gente ter pescados e para ter recursos de forma geral. Então, o acesso à água, a segurança hídrica, ela é algo que é absolutamente crucial para as empresas e para o desenvolvimento da atividade econômica e para a nossa sociedade. Então, nesse sentido, o que a gente tem visto é que as empresas elas estão, sim, se preocupando cada vez mais com acesso à água, elas estão se preocupando, a pauta da água está muito associada com a pauta de mudanças climáticas, também está muito associada com a pauta da biodiversidade, então a gente tem aí, de alguma forma, 3 fronteiras que estão sob o olhar desse mercado novo, desse mercado de ESG e o mercado financeiro, que também está olhando, de certa forma, para isso. A gente, então, tem uma relação muito próxima entre esses 3 elementos. A gestão da água, a segurança hídrica, não fica de fora da necessidade de assegurar a produção e assegurar a sobrevivência da nossa sociedade. Obrigado, Luciana. Pois é, a gestão da água diz respeito à nossa capacidade de produzir e à sobrevivência de todos nós. Por isso, preservar esse recurso é dever de governos, empresas e de toda a sociedade. Karen, os recursos hídricos são insumo para a ENGIE e têm impacto direto nos seus resultados operacionais e financeiros. Diante de tamanha importância, o que a empresa faz pela preservação do recurso? Sim, Rafael, a água ela é um dos principais insumos utilizados pela companhia e na geração de energia elétrica, né? Hoje, 77%, né, do nosso parque gerador é composto por hidrelétricas que tem na água, né, a sua matéria-prima básica, né? Mas é importante destacar também que, no caso aqui das hidrelétricas, a maior parte do volume de água que é utilizado, ele passa pelo sistema, gera energia, mas retorna para o curso hídrico, né, nas mesmas condições e nas mesmas características de captação, né. Com o objetivo de a gente contribuir para a conservação deste bem que é tão essencial à nossa vida, né, e à geração de energia elétrica, né, a ENGIE realiza uma série de ações de conservação, e eu posso citar algumas das principais delas, né. Nós temos, por exemplo, um arcabouço muito robusto de programas ambientais que variam desde monitoramento de qualidade de água, monitoramento da biodiversidade aquática, monitoramento de processos erosivos, investimentos em conservação da ictiofauna, né? Também desenvolvemos os projetos de recuperação de nascentes, né? E hoje temos esse projeto presente em mais de 9 estados, né? E, inclusive, recebeu neste ano aí o selo de Aliança pelas Águas Brasileiras. Além disso, nós fiscalizamos, né, e conservamos mais de 30 mil hectares de áreas de preservação que estão localizados aí especialmente no entorno dos nossos reservatórios, além de ações de plantio, né, nas matas ciliares e campanhas de educação ambiental que auxiliam, né, na conscientização para a preservação. Além disso, a ENGIE ela é signatária do CEO Water Mandate, né, desde 2011, e ela estabeleceu um compromisso de redução em 35% no consumo de água em suas atividades industriais até 2030. Né? O que isso significa? Isso demonstra que não só há uma responsabilidade com o atual uso desse recurso, mas também há um compromisso com o futuro, entendendo que esse é um bem que será cada vez mais escasso. Né? Luciana, você falou sobre a conexão da pauta da água com a agenda ESG na sua primeira resposta. Você poderia falar um pouco mais sobre o componente social e a forma de conciliar os interesses corporativos com os da população em geral? Claro, Rafael, vai ser um prazer. O ponto principal que a gente tem que olhar é que hoje em dia a gente tem o mercado financeiro avaliando também a sustentabilidade, né? O mercado financeiro entendeu que lidar bem com a sustentabilidade é algo que impacta positivo ou negativamente os negócios. Então, a avaliação de concessão de crédito, a avaliação de financiamento, os empréstimos, o próprio investimento direto, né, que a gente chama que é um investimento pelos investidores, pelos acionistas majoritários, minoritários e fundos de pensão, fundos de investimento, ele está muito preocupado com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela
assegura a perenidade da atividade empresarial e a continuidade dessa atividade empresarial a longo prazo. A agenda da água, como a gente falou no primeiro momento, né, ela está intrinsecamente relacionada a isso. É uma das grandes novas fronteiras, as mudanças climáticas é uma fronteira que já vem sendo discutida há muito tempo, é foco do ESG, mas a gestão hídrica e biodiversidade, que de alguma forma estão muito conectadas, são as grandes bolas da vez, né? São as ondas do momento e é o que está mais sendo discutido para geração de métricas, geração de formas de justamente mensurar esse impacto, né? E mensurar essa gestão. Com base nisso, a gente precisa entender que esse pilar ESG, ele é, acima de tudo, integrativo. Então, não dá para olhar para a água só como um recurso hídrico que gera um impacto natural. A água, como a Karen muito bem falou no primeiro comentário dela, ele é crucial para a saúde das pessoas. Então, a pauta social e a pauta ambiental estão muito sob esse guarda-chuva da discussão sobre segurança hídrica, né? A gente tem a segurança hídrica, que é algo que as empresas estão se preocupando pela sua própria atividade, mas a gente também precisa pensar nessa relação com a comunidade vizinha, com o próprio uso, captação de água, a necessidade do saneamento básico. Então, a gente tem uma sociedade mais segura se a gente tiver mais cuidado com esse recurso. E as empresas estão assumindo essa responsabilidade, né, a partir do momento em que elas também ingressaram nas discussões internacionais sobre isso, que elas assumiram compromissos como o Pacto Global, então elas também estão se tornando cada vez mais protagonistas dessa nova visão e dessa necessidade de também cuidar do seu entorno e de pensar para o seu consumidor, para a sua comunidade vizinha e para toda a comunidade que é afetada pela sua atividade econômica. É isso, a agenda social e a agenda ambiental devem ser entendidas de forma integrada. São complementares na busca de resultados que sejam bons para todos, empresas, sociedade e planeta. Karen, e a Engie? Como a empresa equilibra os interesses próprios com os de toda a sociedade? Então, Rafael, a Engie ela tem como seu propósito agir para acelerar a transição energética, né, rumo a uma sociedade neutra em carbono. E ela pretende fazer isso por meio assim, de um consumo reduzido de energia e de soluções mais sustentáveis para a sociedade. E os eixos desse propósito são justamente pessoas, planeta e performance, né? Essa é uma premissa que orienta os negócios da companhia, né, para o equilíbrio aí entre desempenho econômico, conservação ambiental e desenvolvimento social, né? As necessidades e os interesses das pessoas, da sociedade em geral, sempre direcionaram a atuação da companhia, né? E ela faz isso através de uma participação ativa na sociedade, com diálogo integral constante com seus stakeholders, uma escuta ativa cuidadosa das demandas da comunidade, né? E com uma participação efetiva nos fóruns setoriais. E exemplo disso, né, trazendo aqui para a temática da água que estamos falando hoje, é a participação nos comitês de bacias hidrográficas, né, das regiões onde ela atua, né, participando das discussões técnicas, regulatórias, sociais e ambientais que envolvem o uso dos recursos hídricos. Planeta, pessoas e performance. Esses três componentes aí, pilares fundamentais do propósito da Engie, dialogam diretamente aí com a sigla ESG. E aí, Luciana, para encerrar, como especialista em ESG, o que você enxerga de inovação nessa área em relação à preservação de recursos hídricos? A gente pode esperar muitos avanços para os próximos anos? Eu acho que sim. As novas tecnologias elas têm sido muito usadas nesse pilar ESG. A gente tem o ESG de alguma maneira ele foi fomentado pelo uso de tecnologias. Então cada vez mais a gente tem monitoramentos remotos, a gente tem dados que são fornecidos, né, por satélites e esse tipo de informação. Então a tecnologia ela tem avançado demais e ela tem dado muito suporte para toda a inovação, para todo o desenvolvimento e o desenrolar dessa pauta ESG. As instituições financeiras, elas hoje
têm acesso a muito mais informação do que tinham há 10 anos atrás sobre proteção ambiental, por exemplo, sobre gestão de florestas, sobre áreas desmatadas e também sobre a gestão de recursos hídricos, né? Os índices pluviométricos e todas as informações que são necessárias para uma boa avaliação de como esse recurso hídrico está sendo gerido. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, acho que ainda avançaremos bastante com relação à tecnologia. Como eu falei, a gente teve em algum momento, né, as mudanças climáticas como grande drive, como grande definidor de políticas internacionais e até de desenvolvimento de estudos e de avanços tecnológicos, mas a gente tem visto, né, uma migração disso e uma percepção da conexão das mudanças climáticas com os outros elementos que compõem o E ou o A, né, o ambiental, o composto componente ambiental. Então, eu acho que a gente vai ter muita do ainda com relação à gestão, com relação a controles externos, às vezes informações que até estão fora do âmbito de produção de informação da própria empresa, da própria atividade empresarial. Os dados são cada vez mais integrados, então acho que a gente ainda vai ver muita inovação e muito trabalho sobre isso. E a gente teve o marco, né, do saneamento no Brasil, né, todas as concessões que foram feitas, então eu acho que vem muita coisa muito interessante ainda por aí, e a gente espera, claro, que o nosso país ele possa cada vez ser mais inclusivo do ponto de vista hídrico, né, para essa comunidade, para a população em geral. A gente precisa de muito mais saneamento, muito mais água potável para as comunidades, né? E assim chegamos ao fim da nossa conversa sobre a importância da gestão e preservação da água, recurso fundamental para as empresas, para a sociedade, para todos nós. Quero agradecer a participação das nossas convidadas. Muito obrigado, Karen e Luciana. Obrigada, Rafael. Obrigada, Karen. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente fica à disposição para outros papos. Obrigada, Rafael. Obrigada, Luciana, aí, pela parceria, né, nesse podcast. E obrigada a todos que nos ouvem e nos assistem, né? Não só é uma grande honra vir aqui e apresentar um pouquinho das nossas ações e das nossas atividades, das nossas iniciativas, né, realizadas pela ENGIE, mas também é uma discussão que é muito importante e necessária, né, acerca deste recurso, né, que é tão essencial à nossa vida e ao planeta, que é a água. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. Em época de eleição, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBET, publicou uma carta aberta aos candidatos à presidência do Brasil. No documento, são listadas 12 ações consideradas fundamentais para integrar o Brasil à economia verde. Representantes de mais de 80 grupos empresariais, o Conselho avalia que o país tem potencial para liderar essa agenda e se beneficiar dela. Entre as ações listadas, uma das prioritárias é a criação de um mercado regulado de carbono. A projeção é que esse mercado atinja de 200 a 300 milhões de reais apenas na fase inicial até 2024. As medidas para conter o aquecimento global são cada vez mais urgentes, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O mais recente capítulo desse trabalho mostra que a instabilidade geopolítica mundial acelerou a demanda por medidas emergenciais para promover a transição energética. Além de alertar para os riscos ambientais crescentes, o documento destaca as injustiças das mudanças climáticas. Isso porque as consequências mais graves da crise, muitas vezes, são sentidas mais intensamente pelos países com menores índices de emissões de carbono, informa o painel. Um grupo de países em desenvolvimento da América Latina e África, além da Índia e do Paquistão, quer negociar um novo acordo de conservação da biodiversidade com os países desenvolvidos. A proposta é que essas nações investam 100 bilhões de dólares por ano até 2030 nessa área. Ao final da década, o investimento total seria de 700 bilhões de dólares. Esse dinheiro é um adicional ao já previsto na Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas e no Acordo de Paris. As negociações devem ser fechadas durante a Conferência da ONU, COP15, que vai acontecer na China no início do terceiro trimestre deste ano. E tem outras notícias no site da ENGIE e no Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Não deixem de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Até a próxima. Tchau.